O que é ciência? A ciência se trata de uma maneira que a humanidade encontrou para compreender o mundo ao seu entorno. E, o que diferencia a ciência, ou, então, o que faz dela uma forma diferente de se ver o mundo é a presença de uma série de passos que compõem o que chamamos de método científico. O método científico é constituído de determinadas etapas que direcionam a produção do conhecimento científico, ou seja, da própria ciência. O método é, então, basicamente um conjunto de procedimentos que orientam uma investigação científica com a finalidade de se alcançar os resultados que melhor expliquem a natureza, ou a realidade do mundo natural. Mas, do que se trata este mundo natural? O mundo natural é o que pode ser observado de diversas maneiras, direta ou indiretamente, aquilo que pode ser visto a olho nu ou observado com o auxílio de um telescópio ou um microscópio. Mais adiante, veremos que faz de algo ciência é, na realidade, a chance de verificação de nossa compreensão, a verificação das leis que propomos a partir de nossas observações. Portanto, a ciência deve ser precisa. Para que a ciência seja precisa, devem ser seguidas rigorosamente as etapas que integram o chamado método hipotético-dedutivo. Tais etapas são: observação, questionamento, hipótese, experimento, verificação, previsão. Cada uma dessas etapas deve ser realizada e no caso do procedimento não ter se demonstrado como bem-sucedido, devemos retornar à etapa anterior e buscar efetuar correções a fim de se evitar possíveis falhas. Por exemplo, se a hipótese não conseguir explicar o resultado do experimento, deve-se retornar à etapa da hipótese para sintetizar uma nova explicação. Nesse sentido, podemos dizer que a ciência é um processo gradativo e autocorretivo. Observação: a observação ocorre a partir da escolha de um fenômeno ou de um objeto de estudo que seja possível de se investigar, e dependendo do caso, com auxílio de equipamentos específicos. E, se o nosso objeto de estudo se tratar de uma célula, por exemplo, devemos utilizar um microscópio. Assim também, se o nosso objeto de estudo se tratar de um planeta ou estrela, devemos usar um telescópio. Dessa forma, podemos, então, considerar que qualquer informação que chega até nós por meio de nossos sentidos é parte da observação. E, quanto mais precisa e cuidadosa for a observação, mais o pesquisador irá conhecer sobre o que está investigando. Questionamento: após realizar a observação, seguimos para a etapa seguinte, onde os questionamentos podem ser formulados mediante a caracterização do objeto de estudo. É a caracterização que possibilita ao pesquisador conhecer o comportamento do fenômeno e por que ele ocorre, além de permitir a análise das medidas necessárias e quantificar o fenômeno observável. Hipóteses: os questionamentos devem ser então solucionados ou explicados pelas hipóteses. Durante este momento, o cientista formula as respostas iniciais para os questionamentos utilizando-se unicamente das observações feitas na primeira etapa. Estas hipóteses, além do mais, devem permitir que sejam colocadas em teste. Experimentação: a experimentação é considerada a etapa mais importante do método científico e é, possivelmente, a etapa que diferencia a ciência das demais atividades humanas. É nesta etapa que as hipóteses, propostas anteriormente, serão testadas e validadas. Nesse contexto, a experimentação foi introduzida com o intuito de confirmar a hipótese, pois é por meio dela que é decidido se a explicação desenvolvida na etapa anterior era realmente confiável ou deveria ser descartada ou, em outro caso, deveria ser melhor elaborada. Verificação: a próxima etapa é a verificação. Nesta etapa, o experimento que foi executado em uma única ocasião deve ser refeito outras vezes e nas mesmas condições em que o primeiro foi realizado, com a finalidade de se obter o mesmo resultado. Quanto maior o número de verificações, mais seguro será que a explicação é válida. Previsão: na última etapa, a previsão, as hipóteses que foram testadas devem apresentar a característica atemporal, ou seja,
Qualquer outro cientista deverá ser capaz de efetuar tal experimento no intuito de se testar se essas hipóteses podem explicar o fenômeno para qualquer época e em qualquer lugar. Após terem sido concluídas todas as etapas, os conhecimentos adquiridos deixam de ser apenas explicações provisórias ou hipóteses e se tornam o que chamamos de teoria científica. Em seguida, o resultado que foi obtido deve ser divulgado para a comunidade científica, seja por meio de revistas ou artigos científicos. Agora, para realizarmos uma reflexão, por que escolhemos a ciência como forma de pensamento e a forma de observar e estudar o mundo natural? Porque ela nos possibilita realizar a verificação de nossa compreensão, além de permitir a correção das leis que propomos a partir de nossas observações. E, como foi dito anteriormente, a ciência é um processo gradativo e autocorretivo. Bem como, fazer ciência é evoluir o pensamento, é chegar num novo lugar onde ninguém chegou. Além disso, é mais que apenas conhecer o universo, também é saber como ele funciona. Nas palavras do mais conhecido divulgador científico da história, Carl Sagan, a ciência é muito mais que um corpo de conhecimentos. É uma maneira de pensar. A ciência convida a admitir os fatos, mesmo que não estejam de acordo com nossas ideias. Ela nos aconselha a incluir nos cálculos hipóteses, alternativas e a considerar qual delas se acomoda melhor aos fatos. É uma ferramenta essencial para uma democracia em época de mudanças. Referência bibliográfica: Universidade Federal de Campina Grande, UFCG. O que é ciência? Centro de Formação de Professores, CFP, Campina Grande, PB 2018. Agradeço por assistirem este vídeo.